Olá, gente, tudo bem? A irmã Lenice voltou para gravar o vídeo Perguntas e Resposta sobre pão e fermento, massa, esponja, tudo que o povo perguntou, nós vai aqui fazer as perguntas hoje, né? A parte 3 do nosso vídeo. Já começa a pegar a sua canetinha aí, o seu caderninho, olha que bonitinha a claridade, o seu caderninho aí para vocês ir anotando todas as dicas, gente. E outra coisa, não pula o vídeo, porque se vocês pular o vídeo, às vezes vocês vão estar pulando a pergunta que vocês iriam fazer para mim, vai estar aqui no vídeo agora, tá? Então não pula, corra lá, pega a sua caneta, seu caderninho para anotar, tá? Enquanto isso, a irmã Liniz vai lendo um versículo da Bíblia aqui, para que vocês fiquem como um versículo de reflexão no seu dia, na sua memória, para que sirva assim para o seu elevo espiritual, tá bom? Agradecendo a Deus, nunca se esqueça de agradecer a Deus, porque hoje você está com vida, eu estou e você aí, ó, tá vendo? Beleza, né? Então vamos lá. Ó, Lucas, capítulo, vamos ver aqui atrás, capítulo 12, versículo 10, gente, ó. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, é assim, quem brinca com as coisas de Deus, né? Quem brinca com as profecias, quem brinca com a palavra que Deus direciona a gente, esse cada um pagarão o seu. Mas todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Quando nós falar contra o nosso próximo, mas contra o Espírito Santo de Deus, gente, jamais devemos brincar com as coisas de Deus, né? Muitas pessoas brincam, às vezes porque ela não tem entendimento. Mas aquela que tem entendimento e passa a brincar para compartilhar com o mundo, essa vai ter que prestar conta com Deus, não é mesmo? Então vamos lá começar as nossas perguntas e respostas. Gente, não se esqueça, já dando um like aqui para a irmã Lenice, compartilhando aqui, tá? Porque a sua dúvida, a sua pergunta, pode ser da sua colega também que está fazendo fermento, do seu vizinho, então colabora com eles, tá bom? Vou falar uma coisa rapidinho, gente. Ó, quem quiser compartilhar o vídeo, compartilha. Mas se vocês for compartilhar uma receita, principalmente a receita do fermento de litro, se vocês for compartilhar ela inscrita, compartilhe o link junto. Porque se vocês compartilhar só ela, como se a receita fosse de vocês, a irmã Linice já vai estar avisando. Eu estou registrando a minha ideia do fermento de litro. Tudo aquilo que eu passo aqui para vocês, eu estou registrando. Então, não pode ser copiado, tá? Não pode ser copiado em escrita, ou vocês falar que a receita é de vocês, tá? Vocês podem ajudar outra pessoa compartilhando o link. Isso aí vocês podem, porque daí vocês vão estar ajudando ela vai assistir e vai fazer. Mas não compartilha a receita escrita em grupo nenhum, porque assim que tiver pronta essa ideia, eu pagar o registro tudo certinho, gente, aí vai ter direitos autorais. Então a gente não quer problema para vocês, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta que o povo faz aqui para nós, né? Pode fazer esponja na farinha integral? Gente, pode. Tranquilo, vai fazer a reforma, a parte que sobra ali na tigela, vocês podem colocar a quantidade de farinha até ficar aquele mingau grosso que eu falo que é a esponja no ponto certo. Pode fazer sim. Aí no outro dia, se vocês quiserem misturar farinha branca, pode. Se quiser colocar farinha de sementes, que é linhaça, outros tipos de farinha que o povo faz aí, né? Farinha de várias sementes, pode acrescentar também, tá? Ou vice-versa. Posso fazer esponja de misturas integral? Pode, tranquilo. No outro dia, pode misturar tanto todo integral ou quanto farinha branca também, tá? Primeira pergunta. Vamos lá para a segunda, que a irmã Linice não quer demorar muito. A diferença do sabor do pão antes e depois da quarta reforma é a mesma? Não. Se eu faço um pão na segunda reforma, porque eu acho que o meu fermento tá bom, vai ficar azedo, vai ficar azedo. Se eu fazer na terceira, vai ficar azedo? Vai. Se eu fizer na quarta, vai mudar o sabor? Claro que vai mudar o sabor, porque daí vocês estão fazendo pão na reforma correta. Por que tem que ser 4 reformas? Aqui no meu canal eu ensino. Tem bastante gente copiando aí agora 4 reformas, não tem problema. Só não pode copiar a minha receita, tá? Para não ter problema para vocês. Por que 4 reformas?
Porque o fermento nessa fase ele tem que ser fortalecido e suavizado ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz a quarta reforma, é para isso. Então, quem fazer pão antes da quarta reforma, eu costumo dizer, não me responsabilizo. Não adianta correr aqui no canal e falar assim, irmã Lenice, eu fiz o pão do jeito que a irmã ensinou, não deu certo. Fala a verdade que é melhor, né? Vamos lá para a terceira pergunta. Se eu fizer um fermento de meio litro, eu continuo com a mesma quantia? Até a quarta reforma, você tem que continuar com a quantia de meio litro. Se vocês fez de 1 litro que nem a minha, vai continuar de 1 litro. Se vocês fez uma muda de meio litro, continua de meio litro. Quando vocês chegar na quarta reforma e falar assim, irmã Lenice, eu quero aumentar para 1 litro. Aí vocês aumentam. No dia da quarta reforma, vocês podem aumentar, tá? Vocês vão aumentar ali a quantidade, vai dobrar, né, a receita de 8 colheres para 16 de trigo, 5 de açúcar para 10 e meia colherzinha de chá de sal para 1 colher de chá cheia e 1 litro d'água. Aí vocês dobram, volta tudo pro litro, porque daí vocês vão ter uma muda de 1 litro, tá bom? Vamos lá para a quarta pergunta. Por que o meu pão fica azedo? Por que o seu pão fica azedo? Deixa eu ver. O que a irmã Lenice ensina aqui, né? Então, a irmã Lenice ensina, gente, respeita o processo. A partir do momento que eu faço uma reforma, já começa ali. Se eu estourar o tempo do processo até a hora de eu assar, claro que no final vocês vão ter um pão muito ácido, muito azedo, com gostinho de fermento. Que não é irmã, o meu pão tá ficando com gosto de fermento. Gente, o pão é feito de fermento, em primeiro lugar, né? E o gosto do fermento que eles falam no final, eu identifiquei assim, que quando eu passo da hora de eu assar o meu pão, claro que no final ele vai ficar com gosto de fermentação. Então não é gosto de fermento, é gosto de fermentação, porque passou da hora, estourou o tempo do crescimento dele, ele entrou em outro processo. Então daí vai ficar com gosto azedo mesmo no pão, tá? Vamos lá para a quinta pergunta. Posso guardar o meu fermento na geladeira deitado? Nananina, não. Por quê? Porque a hora que você for tirar o seu fermento lá da geladeira, você vai virar ele e pode correr o risco do quê? De chacoalhar na hora e não pode fazer isso. Porque pode correr o risco de às vezes, vocês abrir a tampa de uma vez e, estourar o fermento para cima. Não o vidro, o fermento. Então, todas as vezes que for abrir, gente, vai abrindo com cuidadinho, né? A hora que a espuma subir até aqui, vocês fecham um pouquinho, quando se fechar tudo, senão ele vai demorar meia hora. Fecha um pouquinho, daí vai indo de novo, sabe? E assim vai. Então, fermento de litro não pode ficar deitado na geladeira. Marcando aqui. Sexta pergunta. O que fazer para o pão ficar conservado? Para o pão ficar conservado após de assado, gente, terminou de assar o pão, eu costumo deixar ele descoberto por 10 a 15 minutos, mais ou menos, depende da quantidade de pão, né? Mas o certo, 10 minutos destampado, mas fecha a janela e porta se tiver entrando vento. Se não tiver, não tem problema. Aí vai cobrir o pão por esse período de tempo, de 10 a 15 minutos. Depois vocês vão cobrir com uma toalha por todo, não deixa entrar ar, não. Cobriu. A hora que vocês viram que ele esfriou por completo, não é aquele frio gelado, é aquele frio morninho ali, vocês embalam o pão de vocês em seguida, tá? Embalou, começou a suar a embalagem, deixa a embalagem aberta até vocês terem certeza que o pão tá frio por completo, aí vocês amarram tudo, não deixa entrar ar, não. Tem gente que falou assim num grupo aí, tem que embalar o pão e cortar os biquinhos. Mas se cortar o biquinho vai ressecar o pão, não vai conservar o pão. Tá? E continuando com o processo de conservação, se eu assar o pão bem assadinho, naquela cor de caramelo para marronzinho, o meu pão dura até 6 dias embalado fora da geladeira. Mas se ele tiver uma cor muito clara, é no máximo 4 dias. Então vocês têm que manter o pão dentro da geladeira, mesmo assado assim, tá? Na embalagem corretamente. Vamos mais. É que eu lembrei de um assunto que uma mulher falou aqui, gente. Aí a gente ri, tá? Mas é nada assim, é coisa do pão e fermento mesmo. Vamos lá para
confundir aqui, né, gente? Vamos aqui para a 7ª pergunta. Por que o pão murcha? Bom, o pão murcha por alguns falta de cuidado. Por exemplo, se eu faço a massa muito mole, em vez dele crescer para cima, a hora que chegar no nível da forma, ele vai esparramar, né? Principalmente quando eu coloco em forma grande, essas formas retangular, e eu coloco 2 pães só. Aí eu ponho um espaço desse tamanho um do outro, o pão vai crescer esparramado. Aí a pessoa fala, meu pão murchou. Às vezes ele nem murchou, ele só esparramou, né? Então, tomar esse cuidado também. Outra coisa também, gente, que o pão, às vezes a pessoa fala que o pão murchou. Quando o pão cresce demais, eu vou esperar crescer, aí o pão vai indo, vai indo. Quando chega lá em cima, a pessoa cata com tudo, bota dentro do forno, bateu nele, ele vai abaixar. Choque térmico, outra coisa, tem gente que está aquecendo o forno para assar o pão, não tem necessidade. Até porque não é bom aquecer um forno para massa de pão, né? Principalmente no pão de fermento de litro. Vocês vão fazer o quê? De preferência, deixa o pão crescer dentro do forno, que é assim que eu faço, né? Mas se não, deixou em cima de uma bancada, numa mesa, o que vocês vão fazer? Vai catar o pão bem devagarinho, vai colocar tudo ajeitadinho lá no forno, sem bater uma forma na outra, vai pegar e vai ligar o forno naquela hora ali. Nada de aquecer forno para assar pão, porque isso também faz o pão abaixar. Quando o pão passa da hora de ser assado, que ele cresceu demais, relou nele, ele vai abaixar, né? Se ele receber choque térmico, que é a quintura do fermento, vai abaixar também, entendeu? Então, esses são os cuidados para que o seu pão não venha murchar e abaixar, que eles falam. Vamos lá para pergunta 8. Por que o pão fica salgado? Claro, porque coloca muito sal, né? Perguntou se pode fazer pão com massa mole. Até pode, tá? Às vezes vocês querem fazer uma receita, eu quero fazer um pão com massa mole para ver como que vai ficar. O que vocês vão fazer? Se a forma, gente, se ela tem essa altura aqui, vocês não vão colocar a massa mole pela metade. Vocês vão apoiar um pouquinho aqui embaixo, porque quando ela crescer até aqui nesse nível, você já vai colocar para assar, para que ela não derrama fora da forma, porque é uma massa mole, né? Então faz isso aí certinho que dá certo, tá? Outra coisa aqui. O que faz o pão rachar quando está crescendo? Quando a gente está cilindrando ou esticando o pão no pau de macarrão, se a massa ficar muito fina demais, tipo massa de pastel, claro, quando ele começar a ativar o glúten dela no crescimento, vai rachar a sua massa. Porque ele tem que expandir, ele tem que ter espaço para expandir e ela vai começar a rachar. Então não tem necessidade de eu enrolar uma massa e fazer o pão, a massa muito fina, né? Eu costumo dizer, gente, ó, de 7 milímetros a 8, ou a pontinha do dedo, assim, a grossura da massa, já é o suficiente, não precisa mais fino que isso, tá? E quando esticar o pão, não estica ele muito, sabe? Esticar a massa, enrola, estica muito a massa. Tem que ser não muito esticado e nem muito frouxo, tá? Para o pão não começar a rasgar. E o pão rasga também quando a gente tá passando a hora de assar. Voltei na tecla de novo, por quê? Quando ele tá passando de hora de assar, ou ele cria bolhas, ou ele começa a rasgar, né? Naquelas dobrinhas ele vai abrindo. Começou a querer abrir, ou você amassa de novo, enrola de novo, ou você já coloca para assar em seguida, para não ter esse perigo de ficar rachando, né? Gente, eu tô com um monte de pergunta ainda, acho que eu vou ter que gravar o 4 para vocês, porque o tempo senão fica muito comprido. Tá bom? Então, ó, até o próximo vídeo de perguntas e respostas sobre fermento, pão e massa de fermento de litro. Tá bom? Não esqueça de compartilhar nossos vídeos aí e vamos ajudar a irmã Lenice a chegar a 100 mil inscritos para nós fazer uma grande festa com todos vocês. Em nome de Jesus? Amém, meu amor!